fala é André Azevedo, sou técnico aqui da Andretec Eletrônica, seu canal de dicas, reparações e tutoriais. Antes de começar esse vídeo, já vou pedir para você dar uma sapecada aí no like, também se inscrever se você não for inscrito e assista aí o conteúdo do vídeo até o final, que é bem legal. Estamos aqui com mais um console na mesa, um Xbox One que eu recebi de um cliente de Minas Gerais. E esse aparelho, o cliente primeiro tinha problemas na fonte, a fonte também veio, a fonte original está sendo analisada aqui também. E a fonte deu problema, aquele famoso problema do blackout, porém a dele deu um problema um pouco mais grave do que o que eu cito em um vídeo que eu tenho no canal, que o card vai estar rolando aqui em cima, no qual eu falo sobre a falha no capacitor de filtragem, né, que causa o blackout da fonte. Porém a dele deu até onde eu analisei, deu problemas na fonte de standby, que usa, se eu não me engano, é o B117, o circuito que regula. E também deu problemas no NCP 1392, que é o que controla a fonte alta da linha de 12 volts. E nesse caso aí, demanda de componentes, eu estou vendo se eu consigo as peças, porque o B117 acabou, tá para chegar, mas chega rápido. Porém o NCP 392D não é o B, porque o 392B ele tem dois estágios de book dentro do CI, né? O 392D tem um estágio só, e esse de dois estágios não serve. Precisa colocar o D, o original, no lugar, e não existe para vender no Brasil esse CI, tá? Eu vou ter que fazer a importação dele, ou então correr por outros meios que eu ainda não sei quais, mas eu vou ver o que eu consigo fazer. Porém, o console nós vamos continuar aqui com um reparo. E continuar não, vamos iniciar a análise, né? Porque a fonte eu peguei para olhar antes. E aqui está o console, tem uma carta. Eu vou tirar aqui a OS de cima do console para que não exponha dados do dono do equipamento. E aqui nós temos a carta. O console ele está aqui na minha bancada. Eu fiz uma live com um unboxing dele. Aqui ele fez uma cartinha: carta, falha Xbox One, console e fonte. Olá André, boa noite. Estou com um defeito no Xbox One, a qual preciso do apoio de vocês da Andretec. Inicialmente o console não ligava, indicando uma falha na fonte. Posteriormente, esta ao ser ligada à tomada acendia o LED alaranjado, e ao ser conectado ao console ela apagava. Daí comprei uma fonte paralela, e uma vez que tive dificuldades de encontrar a original, e liguei ao console, esta por sua vez funcionou 5 dias e veio a falhar novamente. Porém, desta vez, o defeito do plim foi notado e o console não ligou mais. O que é o defeito do plim? É quando você tenta iniciar o console e ele acende, o LED branco já apaga. É o famoso defeito do plim. Fiz alguns testes com uma outra fonte original funcionando e o console não ligou. Também usei a minha fonte em outro console funcionando e a fonte não ligou o game também, o game funcionando. Logo decidi enviá-lo a vocês para ajudarem a encontrar a solução para esses problemas. Grato pela ajuda. Aqui tem a assinatura do cliente. E aqui nós vamos então iniciar a desmontagem do console. Tirar cooler, HD, vocês vão acompanhar aí no vídeo, provavelmente terá um time-lapse. Desmontando tudo, tirando HD, cooler, a gente vai chegar na placa-mãe crua. E vamos verificar o porquê está acontecendo esse problema. Provavelmente teve alguma falha no VRM, né, na fonte de 12 volts. Esse VRM é o mais crítico quando você usa uma fonte paralela. Logo que essas fontes, como eu costumo dizer nos vídeos, né, elas não têm um ajuste de corrente preciso, tá? Elas não têm um ajuste de corrente preciso, a tensão nem sempre é equalizada e estabilizada, né? E a gente vai ter aí um grande trabalho pela frente. Então vamos começar a desmontar esse console e vocês acompanham aí comigo
todo esse processo. Simbora. Uma pequena pausa aqui no nosso vídeo para mostrar o console do meu amigo e cliente lá de Minas. Super limpo, conservado. Aparelho com um tempo já de uso, mas isso aqui é um aparelho muito conservado, bem limpinho. E isso é importante, o aparelho sempre cuidado, né? Sempre bem limpo. Com certeza o local onde o aparelho fica é um local limpo também, então o console não tem problemas aí com sujeira. Vamos então agora remover os outros periféricos, acompanhe aí no timelapse. A placa já foi retirada do console por total. Aqui nós vamos tirar as pinças da bancada para que não ocupe espaço. Eu vou deixar apenas essa pinça aqui para que nós possamos então ligar o videogame aqui pela serigrafia da placa. E tem aqui uns pontos de teste no quais nós podemos ligar ele. Eu vou remover o cooler, tá? Para remoção, sempre usando a ferramenta especial para remoção, que é o Extreme Clip da Shecutter. Serve para qualquer Xbox, tá? Removendo aqui o X-Clamp, sempre tirando a placa-mãe assim, ó, de forma segura. Aqui nós desligamos o cooler e removemos ele de lado. E aqui tem uma camadinha bem fina de pó, normalmente acumula, tá? Aos olhos, né? Parece que tá tudo bonito aqui, eu não tô vendo nada de errado no VRM. Essa CPU já é uma CPU mais reduzida, é um aparelho que não tem muito tempo de uso. Você nota por conta da pasta térmica que ela ainda está cinza. É um equipamento que provavelmente é pouco usado, que quando o aparelho é bem usado, essa pasta térmica tende a ficar meio dourada por conta do aquecimento, né? E outra, ela tá grudando ainda no dedo. Mas vai ser trocada. Nunca reaproveitem, tá, a pasta aí para não trazer aí nenhum dano ao console, tá? Primeiro teste que eu faço aqui na placa. Eu vou pegar o multímetro, deixa eu pegar. Ponta positiva no borne positivo, ponta negativa no borne negativo. O que nós vamos fazer? Teste de continuidade para ver se tem curto. Já está aqui na escala de continuidade. Porque esses processadores também costumam dar problema. Então vamos verificar aqui se nós temos um problema. De um lado
curto. Está apresentando curto dos dois lados. Vamos ver aqui anteriormente. Aqui parece que não tem. Parece que está normal. Aqui vocês veem como o timbre muda? Esse apito do multímetro ficando mais agudo é sinal que o capacitor está descarregando, tá? Bom, aqui nesse VRM parece estar ok. O ideal aqui é medir a resistência, tá? Eu vou medir depois com o multímetro para ver se a resistência do processador está ok. Aqui vamos dar uma olhada na fonte de standby, na fonte de 3 volts. Normal também. Vamos ver na entrada. A entrada é pelos 5 volts, né? Vamos ver como é que tá. Normal. Deixa eu ver o que eu preciso ver mais aqui. A fonte de 5 volts. Essa fonte aqui. Entrada. Normal, não preciso nem inverter. Normal. Vamos ver aqui a saída. Normal, essa aqui está com uma resistência bem alta. Aqui nós temos o núcleo da ponte norte. Para muita gente que não sabe o que é NB Core na placa aqui, é North Bridge Core, núcleo da ponte norte. O timbre tá igual. Isso me assusta porque parece que essa GPU não tá legal. Que é o bus de memória. Bom, vamos verificar aqui. Qual que é o primeiro passo? Eu vou pegar o osciloscópio. Deixa eu tentar enquadrar aqui. Vou descer a câmera um pouco melhor. Aí. Eu vou pegar o osciloscópio. Vou aterrar o osciloscópio aqui na placa. E com a ponta de prova, eu vou tentar achar alguma forma de onda. Primeiro eu vou tentar com o multímetro. Na hora que eu colocar a fonte, eu vou observar se nos gates dos FETs tem comportamento. Se nos gates dos FETs não tiver comportamento nenhum, aí a gente vem aqui para o CI-PWM, tá? Que faz todo o gerenciamento aqui de carga, corrente no caso, né? E tensão do VRM do processador. Esse é o primeiro passo. Caso não tenha aí nenhum pulso, nós vamos substituir esse CI. Nessa placa aqui é o NCP4204. NCP4204. Ou antes, melhor, a gente substituir esses FETs, tá? Porque muitas vezes esses FETs aqui eles têm alguma fuga interna e não deixa armar de jeito nenhum, porque tem um diodo Zener dentro deles que pode estar fechando o curto entre o gate e o source. Então ou então uma pequena fuga, a gente substitui eles primeiro. Caso não tenha, caso não resolva, a gente substitui aqui o PWM. Se não resolver, se mesmo assim não resolver, a gente já parte aqui para os operacionais que dividem aí o pulso que vem do PWM até os gates. Ele que faz todo esse comando, beleza? Então, bora aqui dar uma checada se tem pulso nos gates com o multímetro. Aproveitar que o multímetro está aqui do lado, eu vou colocar ele de um jeito que vocês vejam a deflexão do ponteiro. Eu acho que é possível ver aí no canto. Eu vou aterrar a ponta negativa. Só que eu tenho que pôr na escala de tensão. Vou colocar em 2.5 volts. Agora eu vou pegar a fonte. Só vou soltar o cabo da fonte aqui que ele está enroladinho. O cabo já está aqui engatilhado, ainda não está dentro. Vamos então pegar um dos gates, colocar a fonte. Aí a fonte piscou, porém eu vou colocar aqui a fonte virada para vocês. Observem o LED laranja. Deixa eu tirar meu celular aqui de cima. Quem puder, volte o vídeo para ver. Eu vou agora colocar a fonte e observem o ponteiro do multímetro. Não deflexiona.
Vamos fazer com o FET de alta no gate dele. Não deflexiona. Eu vou fazer agora em mais um só para a gente ter certeza. Vamos fazer em todos, já para não ter dúvida. Vou fazer aqui no próximo FET. Escapou aqui, beleza, agora vai. Não deflexiona. FET de alta da segunda bobina. Não deflexiona. Agora vamos para a terceira fase. FET de baixa. Não deflexiona. FET de alta. Não deflexiona. Quarta e última fase, tirando a fonte de novo. FET de baixa. Não deflexiona. Retira a fonte de novo. FET de alta. Não deflexiona. Então, a gente está tendo aí um impedimento, né? A gente está tendo um impedimento de controle desse PWM. Aqui, deixa eu só confirmar nessa aqui, na de 5 fases eu sei, na de 4 eu não tenho certeza por onde vem esse comando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele vai entrar pelos pinos 2 e 3 de cada operacional. Os operacionais são esses 6 menores aqui, ó. Beleza? Então agora nós vamos ver no pino 2 e 3 deles se nós temos aí alguma coisa. De novo, aterrando a ponta do multímetro, tá? Porque o pino 2 e 3 recebe do PWM esse comando. Então vamos ver se tem. Agora eu vou ter que tomar um pouco mais de cuidado. Eu vou pegar aqui o pino 2. Aí. Vou fazer apenas de um só pra gente ver se tá vendo se tá vindo algum sinal ali do PWM, beleza? Colocando o osciloscópio é o jeito certo para verificar se tem sinal. Porém, aqui eu já sei que não tá tendo sinal mesmo, então eu nem vou colocar o osciloscópio agora. Depois que estiver funcionando, a gente põe o osciloscópio. Mas vamos ver se esse pulso, que também gera uma tensão, ainda mais na escala de 2.5, vai deflexionar o ponteiro do multímetro. Ali, ó, acendeu e apagou e não gerou nada, não deflexionou o ponteiro. Então, nosso PWM aqui está com algum problema. Porém, eu vou substituir primeiro esses FETs, porque como eu já havia dito, se um FET desse aqui tiver algum problema nos gates, não vai acionar. Isso é comum em Xbox One. Você tira o FET, mede, o FET tá bom, põe de volta, não funciona. Troca o FET, resolve. Isso é normal no Xbox One, tá? Aguentem aí um pouquinho que eu vou separar os FETs, vou dar um cortezinho no vídeo só para pegar os FETs, a placa vai ficar aqui do mesmo jeito. Bom, galera, aqui eu já fiz antecipadamente, né? Porque até eu trocar, esperar esfriar, o vídeo vai ficar muito longo. Esses dois FETs aqui, ó, esses que estão mais cegos aqui em cima, parece estar melado, foram, na verdade não são dois, são 4. É um de baixa, um de alta, um de baixo, um de alta. Eu já fiz a substituição deles, por quê? Porque eu removi todos para medir e todos eles estão... Quer dizer, esses dois do canto aqui estavam normais, esses dois pares aqui apresentaram alguma diferença na escala ômica aqui. Medindo, tinha uma diferença de impedância entre eles, tá? Como eu tô sem o meu multiteste aqui agora, um que você usa para testar os FETs mesmo, aqueles testezinhos chinesinhos com display, aquilo ali é legal para você ver o RDS, né, que é a resistência entre drain e source. E no caso desses aqui, no multímetro dá para fazer a mesma coisa. No caso desses dois pares, eles tinham um problema. Então eu fiz a substituição. Nós vamos agora energizar o console para ver se ele vai ligar. Se não ligar, se continuar matando a fonte, é bem provável que a gente tenha problema no PWM, tá? Então nós vamos agora fazer o teste aqui, vamos ver se chega algum pulso em cima dos gates. Deixa eu colocar aqui o multímetro virado para vocês. Agora eu vou energizar a placa. Ali, ó. Tá do mesmo jeito. Acendeu pro branco, apagou pro amarelo, né? Ou melhor, acendeu branco,
foi para o amarelo, o console desligou. Então agora nós vamos fazer a substituição desse PWM. Deixa eu só conferir aqui se na gaveta eu tenho ele. Se eu achar, a gente faz um time-lapse aí mostrando a troca desse QFN aqui, que é bem complicadinha. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço. E aí, minha gente, beleza? Hoje aqui já... Na realidade aqui estamos em outro dia já. Ontem eu estava mexendo no console no dia 28, né? Hoje é 29. Eu tive que ir em Taubaté, que eu fui a outro compromisso. Aproveitei para trazer o PWM aqui, ó, o NCP 4204. Peguei com um amigo em Taubaté porque infelizmente eu não tinha mais. Eu fiz o pedido agora do meu. Inclusive, se aparecer, pintar alguém pedindo para enviar Xbox One, né, com esse problema do Plin, eu não vou receber enquanto eu não tiver essa peça em mão, que é importante ter. Eu achei que eu tinha uma de resto e não tinha, falha minha. Aí eu consegui esse componente aqui, tá novinho. Então acompanhem agora a troca. Vamos ver se trocando aqui o videogame voltará a funcionar, beleza? Vamos lá então. Acompanhe a troca. O segredo da soldagem desse aí aqui, que nem eu já passei fluxo em volta do PWM da placa, eu tinha passado ontem mesmo, porém não troquei porque não tinha peça. O segredo da soldagem aqui, só tirar um pelinho que tá aqui. O segredo da soldagem dessa peça, da remoção e da colocação, é passar o fluxo, aquecer bem, deixa eu tirar a nova aqui de lado para não esquentar ela demais. É aquecer bem essa peça e remover ela tipo pra cima assim, ó, evitar correr com ela, para aproveitar o máximo de solda que fique na placa, né? Porém, caso algum dos terminais aqui não fique 100% soldado, a gente vai a gente vai usar a solda em pasta para colocar o PWM aqui, beleza? Vamos remover então. Aí, ó, tá removido, isso aí. Agora a gente dá uma aquecidinha na peça de leve aqui, ó. Na nova, essa é a nova. Que tá com a serigrafia bonita ainda, digamos assim. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor de ver. Aí, essa aqui é a nova. E essa aqui é a antiga, tá bom? A nova aqui, ela não tem fluxo embaixo, não tem nada. Deixa eu virar aqui. Tá belezinha. Vamos colocar aqui, respeitando o pino 1, deixa eu virar ela. Aí, esquentando a placa. Esquentando a peça. Aí, garoto. Agora, soldando. Beleza. Ela já foi soldada, agora eu vou aplicar um pouco mais de fluxo, só para que fique perfeito. Eu sempre gosto de fazer o acabamento com fluxo, para não ter erro. Tá na mão soldado. Agora, como foi uma área, se desligar a máquina aqui, agora como foi uma área pequena aí que a gente aqueceu, eu vou fazer a limpeza para que não fique fluxo aí. Aqui está o PWM antigo que a gente removeu, tá aqui. Vou deixar ele aqui de lado e vamos então limpar aqui a região, até para remover o fluxo dos terminais aqui que ficam em volta. Beleza, tudo bem limpo, parece que tá tudo bem soldado. Eu vou pegar aqui, eu tenho uma lupinha que a vista é boa, porém tem horas que ela não ajuda não. Deixa eu dar uma verificada aqui. Deixa eu só dar uma limpada na lente que tá com um pouquinho de pó. Aí.
bem soldado, tá legal. Agora vamos testar, né? Testar aí a placa. Vamos observar aqui na fonte se ela vai manter acesa. Aí, ó. Apagou, rapaz. Pior que apagou. E esse PWM é novo. Ele não manteve aceso. Pode ser que a gente tenha um problema aí no seguinte. CPU, eu tirei todos os FETs aqui para verificar, né? Todos os FETs aqui do VRM. Esses dois estavam alterados, esses dois de alta e os dois de baixa, eles foram trocados, tá? Esses dois eu tirei para verificar, eles estão bons, eles não estão ruins, tá? O PWM aqui tinha um problema, agora está aparecendo a tensão nos gates, porém ele não está armando ainda o game. Só que eu, puxando o meu arquivo aqui, eu verifiquei uma segunda fonte, né? Eu verifiquei nas minhas anotações que eu já peguei o AN com uma segunda fonte aqui com problema, que é essa fonte aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom para vocês verem ela. Esta fonte aqui, ó. Essa menina que dá problema. Essa fonte aqui. Aqui entram 12 volts. Aqui nesses dois FETs tem um que é aterrado e esse aqui é o cara que faz o controle. Numa situação normal tem que ter aqui 6.8 volts no gate desse FET do QE2 e 5 volts na saída aqui desse FET que também faz o controle junto ao terra aqui, no qual manda aqui as bombinas. Esse 5P0 aqui, ó, são 5 volts. Só que essa tensão, ela aparece até 4 volts e cai nesse videogame aqui. E aqui eu tô tendo quase 12 volts na saída desse FET aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu voltar a câmera aqui pro lugar. Beleza. Aqui nós temos o multímetro analógico ligado aqui na frente da câmera. Eu vou tirar a ponteira de prova do multímetro digital. Vou colocar aqui no analógico. A ponteira negativa eu vou colocar aqui, presa na lata da USB. E aí agora eu vou medir o gate aqui, ó. Tá na escala de 10 volts. Vou colocar a fonte no console. Olha onde vai parar. Vai bem acima de 6 volts. Teria que estar parando aqui no 6, entre 6 e 7 volts, mas está indo além dos 6 volts. Aqui agora no dreno, né, do FET tem que dar 5 volts. Não acontece nada, tá vendo? Pera aí, deixa eu só ver se encaixou mesmo, que era para dar um pulo na tensão aqui também. Vamos lá. Olha lá. Também vai para cima de 8 volts e cai. Agora eu vou voltar aqui no detalhe dessa fonte e vou explicar para vocês o que pode estar acontecendo aqui. Eu já mexi muito com essa fonte aqui, cara, e ela é muito crítica no Xbox One. Bom, aqui ela está bem enquadrada. Vamos lá. Esse aqui é o PWM que faz o controle. Nessas duas vias aqui que saem dele são o controle desses dois FETs, tanto que se eu medir aqui, ó, deixa eu colocar o multímetro na escala de continuidade. Controle 1, controle 2. E para um PWM ajustar os MOSFETs, né, ele tem que ter um ajuste de bias, né, de referência perfeito. O ponto mais crítico desse PWM são esses dois resistores e esse capacitor. São sempre eles que alteram nessa fonte, justamente. Muitas vezes eles alteram por conta de poeira que entra aqui em cima da placa, mas não é o caso desse game, que esse game aqui tá super... Então aqui no caso, esse resistor tá com problema, e para esse
para esse gate aqui tá subindo a esse ponto, esse PWM já era. Por mais que tenha alteração aqui, o gate não pula assim. Eu já peguei game com esse defeito de desligar. Então agora nós vamos substituir esses 3 componentes aqui, tá? Que vocês vão ver passando aí na tela, a posição deles e os valores. Fazendo essa substituição também desse PWM. Lembrando que a gente já trocou alterado ali em cima o U9C2, o Q9E3, não, Q9E4, Q9E3, Q9D6 e Q9D5 que estavam com problema, beleza? Agora eles apresentam a tensão aparece e some e depois não inicia. Porém, achando a anotação, só recapitulando uma anotação que eu tinha aqui nos concertos que eu resolvi, eu decidi analisar esse circuito e encontrei aqui a alteração nele devido aí provavelmente o desajuste dessa fonte, né? Vamos então fazer a troca desses componentes, desse PWM e observar se o game volta a funcionar. Acompanhem aí. Bom, turma, eu já estou indo aí para o 3º dia nesse Xbox One. Hoje é dia 30 e provavelmente eu vou mexer nele só até hoje, depois retornarei no dia 2, caso não der certo. Eu fiz a troca dos componentes, eu nem filmei o teste depois, mas eu fiz a troca dos componentes aqui em volta do PWM. E mesmo assim, esse videogame tá gerando ainda uma tensão de 12 volts em cima do gate do FET. Já troquei PWM, troquei os MOSFETs, PWM novo, tá, galera? E mesmo assim, continua gerando essa tensão absurda em cima desse gate. O que eu vou fazer é o seguinte, eu peguei agora um Xbox One para trocar o drive, inclusive vou dar um toque para vocês, ó, aqui tá o drive do Xbox One. O cara forçou o disco aqui para dentro, quebrou essa engrenagemzinha aqui, ó. Quebrou, na verdade, uma haste, né, que trava os 2 pinos de tração inferior da mecânica. Traseiro da mecânica, me desculpem. Isso foi quebrado por ter forçado o disco. É uma engrenagem que não encontra e você só troca apenas o drive. Como eu tenho drives novos aqui inteiros, né, eu não vou tirar uma peça de um drive para arrumar um drive antigo e ficar com um drive novo quebrado. Então eu troquei todo o drive, o cliente aprovou, já fiz a troca, deixei a pecinha aqui para ele ver. Uma bobeira que não utilizou o drive. Então vamos tomar cuidado aí na hora de colocar o disco. Voltando ao Xbox aqui, então esse que eu troquei o drive, ele era igual. Eu fiz aqui uma anotação dos valores dos componentes aqui desse PWM, porque o problema tá aqui. Eu vou levantar tudo de novo para medir. Eu vou ver se eu encontro algum resistor ainda fora de valor aqui, porque eu só troquei 2 resistores e um capacitor. Eu troquei aqui o R3E10. O R3E10 é de 90.6K. Troquei o R3E12, que ele é de 7.49, 7.50 nessa faixa, e troquei o C3E10, que ele é de 4.6 nanofarads. Porém, né, deve ter algum componente aqui em volta ainda com problema. Eu vou verificar eles, eu vou mostrar para vocês aqui agora, eu ligando a placa. Vou colocar aqui no gate. Observem só até onde vai a tensão desse gate. Ó, sobe ali acima de 6 e desarma o game.
Então agora eu vou levantar todos esses componentes para medir e vamos conferir então se temos aí algum problema neles, beleza? Aguardem aí que eu já volto. Bom galera, passei aí medindo todos os componentes, não achei problema, tá? O VRM aqui ainda continua tendo, inclusive a bateria desse multímetro tá fraca, infelizmente agora eu vou precisar substituir ele pelo digital. Porque se eu for trocar a bateria do multímetro agora, eu vou perder um bom tempo, né? Eu vou pegar aqui um minipa aqui, vou colocar aqui do lado. Deixa eu colocar as pontas de prova. Beleza. Então, agora vamos aí prosseguir com ele. Vou ligar aqui. Quando eu coloco, observem a leitura da tensão em cima do gate. Vocês conseguiram ver alguma deflexão? Aqui no ponteiro de multímetro é melhor para ver, né? Porque tá em tempo real, né? Mas a tensão chega ali perto de 6, sobe um pouco e cai. Aqui é o seguinte, não achei problema nessa fonte, porém eu achei uma coisa gozada aqui. Mesmo já tendo passado pelos setores das memórias, eu não tinha visto ainda a alimentação, né, do setor A e do setor B. Nesse test point aqui na beira da placa, ao lado do CPU Core, você consegue medir aqui a alimentação dessas 8 memórias, né? Nesse canto aqui da placa tem o TP9G2, que é CPU Core, e o TP9G1, que é memória I/O AB, que seria esse bloco aqui de 8 memórias. Quando eu coloco a fonte, aparece ali, a tensão ameaça subir e cai. Porém, aqui no bloco CD, né, que vê o bloco C e o bloco D, que é de 4 em 4, que é AB, CD. No bloco CD aqui, quando eu coloco a alimentação da fonte, ó, apenas 1 volt aparece ali e não sai disso. Com o multímetro analógico não havia nem deflexão, era muito pequena. Então, ó, agora deu uma deflexão um pouco maior. Porém, no analógico, né, a gente consegue ver melhor. Eu vou ver se a bateria dele aqui, ó, para que vocês não achem que eu estou mentindo para vocês. Eu vou pegar o analógico mesmo com a bateria fraca. Tá na escala de voltagem aqui já, escala corrente contínua, né? Vou colocar a ponteira aqui. Observem o ponteiro nos blocos A e B. Deu um pequeno pulo, né? Agora observem aqui no bloco C e D. Ó, quase não mexe, bem pouco. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai substituir o PWM, porque como eu citei no início da análise, não tem curto, já injetei tensão aqui, já injetei tensão aqui, não tem consumo, então a gente não tem curto nas memórias. A gente tem um problema sim no PWM, porque esses FETs aqui, eles também não tem curto. O bip aqui tá fraquinho, mas dá pra gente ver. Conseguem notar a diferença entre os bips? Ó, aqui a descarga do capacitor. Então a gente não tem curto aqui nos MOSFETs. A gente não tem curto nas memórias, que já foi medido e já foi injetado tensão também. Não apareceu consumo, então nós temos problema aqui no PWM. Já foi grande o estrago aqui, por quê? Porque nós tínhamos aqui componentes alterados na fonte de 5 volts. Nós tínhamos aqui 4 FETs com problema, nós tínhamos aqui um PWM defeituoso, nós tínhamos muitas peças com defeito nesse console. Tudo isso por conta de fonte paralela, portanto, consertem a fonte original do console, não usem fonte paralela. Eu já estou indo para o 3º dia de análise desse console aqui, e agora eu cheguei nesse PWM que eu espero que seja só ele. Então, eu vou substituir esse PWM, vocês vão acompanhar agora a substituição dele. E vamos ver se dessa forma aí a gente consegue resolver o defeito desse videogame.
Pronto, galera, o PWM foi aí substituído. Agora eu vou dar um pequeno corte no vídeo só para voltar a câmera aí do modo que a placa seja toda vista. Bom, vamos lá, galera. Vamos medir agora, já fiz a troca como vocês acompanharam no vídeo, estou usando agora o multímetro digital. Vamos ver aqui no test point do bloco C e D se nós temos aí por volta de 1.5 volts, que é a tensão que aparece nesse test point aqui. 1.48, ó, manteve, a GPU vai esquentar, ele vai desligar, é normal. Vamos ver aqui do outro lado. 1.45, beleza. Agora vamos aqui nesse MOSFET aqui, ó, deixa eu puxar de canto um pouquinho. Vamos ver aqui no gate do MOSFET a tensão. 6 volts, como normal. E agora aqui no dreno do MOSFET que estava saindo 12. Olha aí, 5.01, tá vendo? Então aí nós temos a placa toda funcionando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o dissipador no lugar. Agora deixa eu colocar aqui a fonte. Eu vou aproveitar a fonte não, o cooler. Eu vou aproveitar que eu vou colocar a fonte, né? Vamos segurar aqui no test point das memórias, colocar a fonte para ver se vai manter a tensão. Ele está fazendo a identificação da placa, é normal que demore. Agora desligou, tá vendo? Eu só não vou ligar agora porque eu tenho que colocar o HD. É, galera, não tá fácil não o videogame aqui, hein? Ele já saiu do estado de Plin. Eu removi todos os possíveis curtos que tinham. Tenho tensões normais aqui no VRM. Tudo normal. Eu ia vir com o teste agora, porém eu notei que ele liga, fica um tempo ligado e desarma. Ele já saiu do estado de Plin, eu vou ligar ele para que vocês vejam. Ligou, o LED aqui, ó, tá acendendo na minha mão. E ó, ele demora mais e desliga. Ele tem todas as tensões agora, porém ele está demorando mais e desligando. Quando ele fica assim demorando para desligar, é provável que a gente tenha problema em alguma memória, tá? Pode ser memória ou pode ser processador. Eu vou ligar para o cliente para que ele autorize eu fazer o rebaling no console, né? Até porque por tudo que a gente vem tratando, poderia se tratar apenas de um curto, né? Coisa que desse para resolver rápido, porém o defeito do console está muito grande. Então eu vou ligar para ele perguntando se ele quer que eu continue mexendo. Não vai aumentar muita coisa no valor de serviço, porém eu preciso que ele autorize a mexer, porque eu não vou mexer no BGA sem autorização do cliente, tá bom? Então eu vou perguntar para o cliente se ele autoriza. Aí talvez hoje ou amanhã, ou até mesmo no dia 2, eu volte com o serviço no videogame, porque infelizmente esse console dele tá bem complicado, beleza? Então aguardem aí que a gente já volta. E aí, turma, beleza? Passou ano novo aí, voltamos aqui ao Xbox do Thiago One, né? No qual está com um probleminha chato de desligamento súbito, vulgo Plin. E vamos recordar o que já fizemos aqui. Arrumamos essa fonte de 5 volts com problema, trocamos esses 4 FETs PWM da fonte de 12 volts. Também foi trocado aqui esse PWM, esses 2 FETs, que eles eram os que estavam matando o videogame de fato, né? E agora ele liga e fica aí por uns, sei lá, fica por uns 20 segundos ligado e não faz mais nada, desliga. 20 segundos, dá o Plin de novo e desliga. Como o defeito estava nessa fonte, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou remover de 4 em 4. Para quem não sabe, esta fonte faz o banco C e D, banco C, D de memória, e essa fonte aqui faz o banco A e B de memória, tá? Então eu tenho algum problema no banco C ou no banco D. Eu vou substituir de 4 em 4 e vamos ver aí se resolve o problema do videogame, né? Porque só pode ser alguma falha na memória. Caso troquem esses bancos aqui e não resolva o problema, então é indício que nós temos um problema na APU, porque já foi feito um pente fino total nessa placa. Não tem mais nada ruim nele, não tenho que mexer, não tenho que trocar mais, tá?
O Sage RAID, que também causa esse desligamento aí depois de uns 20 segundos, foi substituído por desencargo, mas ele não tem curto. O Salt Bridge aqui tá normal. A NAND tá de boa, também tá íntegra. Se a NAND tivesse ruim, o aparelho nem ligava. Tem mais outras fontes como a SCOF 1.8, 1.1, 3.3. A 5 volts, pós 5 volts para USB tá normal. Aqui eu removi o conector USB para ele encaixar na máquina, né? Então aí nós vamos remover, né, essas memórias fora aí e colocar outras. Não tem curto, a tensão nas duas fases estão iguais, porém ainda não tem acordo. Como eu já troquei mais de um PWM desse aqui, não é ele que está matando. Geralmente quando esse PWM aqui da fonte de 12 tem problema, ele já mata na hora o game, tá? Entra em proteção. Então agora nós vamos fazer essa troca das memórias e ver se resolve aí o probleminha, tá? E eu volto aí já já com 4 memórias já trocadas. Bom, galera, tirei as memórias, já fiz a limpeza. Agora eu vou passar aqui um pouquinho da soluçãozinha aqui de thinner, né, para remover o fluxo. Aí a placa fica limpinha. Deixa eu só travar esse carrinho aqui porque a placa tá correndo um pouco e é bom a gente travar. Travei de um lado, travei do outro. Aí, ó. Beleza. Deixa eu travar aqui atrás. Tá. Agora aqui nós vamos aplicar o fluxo. Eu já passo uma pincelada aqui para as 4. Pouco fluxo, tá vendo? Sem nenhum exagero, vocês mal conseguem ver aí o fluxo. Bem pouquinho. Legal. Aí agora vamos posicionando as memórias. Eu já tenho aqui, ó. Aqui são as 4 memórias que eu removi. Vou colocar aqui para vocês verem. Deixa eu puxar um pouco o zoom da máquina. Opa, aí. Aqui foram os 4 bancos removidos, né? Vou deixar eles aqui à vista. E aqui eu tenho 4 bancos de memória novos. Já estão com esfera. Aqui, ó. 4 bancos de memória com esfera. E agora vamos aí posicionar um por um. Aqui o pino 1 de todos eles, eu vou colocar um do ladinho do outro, aí eu vou posicionando com a pinça. O pino 1 de todos eles é para um lado só, então não tem aquela preocupação do 360 de você ficar virando uma, né, de um lado para o outro. Uma coisa que é importante salientar aqui no One é que a memória dele é uma memória DDR3, tá? Então o extenso da memória GDDR3 não serve, tá? O console aqui ele usa de fato memória DDR3 na APU, diferente do PlayStation 4, né, que usa memória GDDR5. Aí muita gente fala, ah, mas o Play 4 é melhor porque tem memória GDDR5. Tá, em questão de processamento de vídeo ela é uma memória melhor, mas no caso de troca de informações, apenas se fosse uma DDR4, né, seria superior ao One, mas que nesse caso aí não é. Então, digamos que em uma questão de processamento esse videogame ainda larga na frente. Bom, deixa eu alinhar a memória aqui certinho, porque a serigrafia aqui ela é bem apertadinha, então a gente tem que fazer isso aqui com todo o cuidado do mundo para a memória assentar legal. Beleza, essa aqui, deixa eu ver se já está alinhada. Só vou colocar ela um pouquinho mais para dentro aqui.
Aí, beleza, resta no lugar. Agora, vamos soldar. Vou tirar esses 4 bancos daqui. Eu só vou deixar mais um pouquinho de tempo aí ela esquentando aqui, tá? Porque a placa tá em 70 graus, é ideal soldar com a placa em 100. Então eu mudei aqui, vocês escutaram o bip, né? Mudei o pré-aquecedor da máquina para reflow. Vamos aguardar agora ela esquentar um pouquinho mais. Aí nós entramos aí com a soldagem. Bom, pessoal, as esferas de solda é boa. Bom, pessoal, aqui a placa já atingiu a temperatura de 100 graus. Agora vamos entrar aí com o soprador em cima das memórias para fundir então elas na placa. Memória 1, ok. Memória 2, ok. Memória 3, ok. Memória 4, ok. Agora eu vou dar uma ressoldada assim, uma soprada em volta delas, de todas elas, né, para garantir aí a fusão perfeita. Legal. Agora vamos abaixar a temperatura da máquina e aguardar esfriar naturalmente para que possamos então fazer o teste para ver se ficou bom. Caso não tenha ficado, vamos trocar o bloco C. Galera, aqui está a placa. Eu já coloquei cooler, tudo para adiantar um pouco aqui. Vamos tentar ligar. Eu deixei um botãozinho soldado na placa, ó, tá sem USB aqui ainda. Vamos tentar ligar para ver. Demorou demais. Demorou demais para acionar o cooler. Não foi ainda. Tá vendo? Ainda não foi. Nós vamos trocar agora o banco C, tá bom? Vamos trocar ele e ver se funciona. Uma última tentativa que eu vou fazer nesse console é a troca aqui do Salt Bridge, né? Vou trocar esse chipset e vamos ver se com a troca dele o console sobe, porque pode ser que tenha danificado ele por ter tanto PWM com problema. Eu suponho que o chipset tenha dado algum problema. Então nós vamos tentar fazer a troca dele e por último talvez fazer o rebaling dessa APU, mas eu acredito que não seja o caso, porque a solda dela está muito nova. Esse aparelho é um aparelho pouco usado, a placa dele está zerada. É muito difícil o Xbox One dar problema de solda fria na APU. É muito difícil. Devo ter feito o rebaling de no máximo uns 2, eu acho que uns 4 no máximo eu fiz rebaling aqui. Olha que entra muito Xbox One aqui na oficina. Então vamos voltar com a placa na máquina e fazer a troca do banco C. Bom, pessoal, eu fiz a troca de mais 4 bancos de memória aqui do bloco C. Não resolveu, tá? Continua do mesmo jeito. Tá vendo que esses capacitores eles estão com cores mistas? Eu troquei porque esses capacitores estavam todos marcando aí por em torno de 720 microfarads, etc. Eu decidi tirar para verificar, porém sem sucesso. O sintoma continua igual. Está aqui, ó, 7 capacitores que eu substituí. Na verdade tem um aqui em cima da mesa ainda. Aqui, ó, 7 capacitores. Não resolveu. Aqui os bancos de memória, né, também é importante mostrar, né? Deixa eu pegar. Aqui eles estão aqui no cantinho, pegar um por um. Está aqui, ó. Os bancos de memória foram trocados. Esses devem estar até bons. Vou guardá-los, né, para posteriormente colocar a esfera e reutilizar. Enfim,
O que eu vou fazer agora? Vou trocar a ponte sul, por mais que eu não tenha trocado ainda. Eu duvido muito que seja ela. Eu vou substituir ela por desencargo. Vou fazer o teste, já proteger a NAND aqui com uma chapinha para o calor direto não vir em cima dela. E se trocando aqui não resolver, o último passo agora vai ser fazer o rebaling da APU. Essa APU dificilmente dá problema de solda fria, cara. Mas é fazer o que? Eu vou tirar por desencargo. Fazer a troca do Salt Bridge, vou colocar uma outra. E vamos testar. Caso não funcione, rebaling da APU. Galera, aqui estamos com a placa desmontada. Aqui o chipset que foi substituído aqui, a ponte sul. Enfim, foi substituída a ponte sul, não funcionou, ficou do mesmo jeito. O videogame não inicia, né? Aqui no caso eu ia fazer o rebalho, eu até já voltei os capacitores originais de volta. Eles estão com defeito, mas eu voltei de volta. Eu vou explicar por que eu voltei. Porque esse console está com defeito no processador, infelizmente, por conta da fonte paralela. Como o dano no VRM foi muito extenso, né? Danificou o VRM de 12 volts, no qual eu já falei que eu substituí 4 FETs, né? E também o controlador PWM, substituí o PWM de 5 volts, substituí o PWM da memória do banco C e D e os FETs. Enfim, o dano foi muito grande no console, tá? Aqui a única solução seria substituir a APU, a NAND e também a placa do drive. Aí o videogame voltaria a funcionar como outro videogame, né? Na verdade, a cabeça do videogame são essas 3 peças, né? E como eu não tenho para substituir isso, também carece muito de serviço, não compensa. Como que eu sei que essa APU está com problema? Revisão A, que é essa que está no meu colo aqui, ela tem a resistência aqui por volta de 200, 220 da GFX Core e da CPU Core entre 11 e 15 ohms, né? E aí eu vou medir para vocês aqui ao vivo, né? Deixa eu só remover o cooler dessa placa para vocês entenderem o porquê temos um curto. Vou tirar aqui o X-clamp dessa placa. Essa placa está funcionando, tá, galera? Tirar aqui, beleza, para que fique mais fácil de entender. Bom, está aqui a placa do cliente Thiago, é de baixo, e essa aqui é uma placa mais antiga, dá pra ver que ela tá até meio suja, né? A placa do Thiago é novinha, né? A placa é 0, que é uma pena, né? Vamos lá. Eu vou pegar aqui o multímetro, acho que eu tirei o cabo dele. Deixa eu pegar o cabo, colocar o multímetro aqui de frente. Deixa eu só tirar ele da reta aqui do VRM. Beleza, tá em escala de resistência. Ponta preta no terra, vou medir a placa boa primeiro. Quando você mede direto aqui no capacitor, que vai ali para o núcleo do processador, na parte da CPU, tem que dar em torno de 13.6 ohms no chip. Se eu medir aqui esse ponto CPU Core, que é o VRM, né? O VRM vai dar aí em torno de 240, 270 ohms, de acordo com como os capacitores forem carregando. 270 ohms. No GFX Core, medindo no chip, a gente tem tá se elevando aí a 268 ohms. Se a gente medir pré-VRM, que é esse test point aqui do lado do PWM, a gente tem 13.4 ohms. Essas são as medidas de uma placa funcionando. Agora vamos medir aqui a placa do nosso cliente. Vamos medir primeiro
CPU Core aqui no chip. Tá vendo? Mal chega a dar 1 ohm. Tá dando 400 micro-ohms. Vamos medir CPU Core pré-VRM. 133 ohms. Vamos medir pós-VRM GFX. 135 ohms. Vamos medir pré-GFX Core. Aqui é pós GFX Core, aqui é pré-GFX Core. Quatro ohms também. Aqui não tem mais nada em curto. Já foi substituído tudo, inclusive esses outros FETs eu substituí aqui os operacionais, né? Dos MOSFETs também. Tudo foi substituído. VRM da memória A e B, C e D. Não tem mais o que verificar. E um teste importante que eu fiz, só que eu não vou refazer aqui porque já está tudo no lugar e a placa foi higienizada para ser montado o console novamente. Um teste a ser feito assim que é matador é levantando aqui essas bobinas. Todas as 4 fases, essas maiores, vão para o processador. Quando você remove essas bobinas, automaticamente, né, a resistência em cima do VRM aumenta, porque você não tem mais o curto aqui para trás. E logicamente também tem os capacitores alterados, né? E no caso desse console, infelizmente, não tem o que fazer por conta aqui deste processador em curto. É uma pena. Esse é o segundo aparelho que eu pego aqui com processador defeituoso. Alguns colegas relatam que tem pego bastante o One com problema de processador. Eu pego muito Play 4 com problema de processador, principalmente o Slim. Agora o One é o segundo, eu fico triste porque é o segundo aparelho num estado de conservação excelente que dá um problema desse, enquanto eu pego outros aí que estão em estado de conservação precário e o videogame dá conserto. Vai entender, né, cara? Vai entender. Mas aqui foi ironia mesmo por conta da fonte. É o que eu recomendo para vocês. Consertem a fonte original ou comprem uma fonte original, por mais que ache mais caro, mas comprem, porque é um tipo de dano que nesse caso aqui não tem o que fazer, entendeu? Não vai ter o que fazer. Aqui eu já retornei o chipset dele de volta para a placa. Tudo que está aqui é da placa dele, né? Apesar de eu ter falado que eu ia guardar as memórias que eram dele, eu já removi as memórias de novo. Elas estão aqui, ó. Removi as minhas memórias, né? E coloquei as memórias dele de volta, os capacitores dele de volta. O videogame vai ser devolvido para o cliente com todas as peças dele, entendeu? E é uma pena. Agora é montar e partir para o próximo, porque nesse caso aqui, infelizmente, não tem o que fazer.
Galera, infelizmente esse Xbox One não teve conserto. Ele é do amigo e cliente Thiago, lá de Minas Gerais. E um dano causado por uma fonte paralela. Como costuma acontecer nessas fontes, e não é culpa do cliente também, o cliente compra com a esperança, né, de uma solução para o console rápida para poder usá-lo. E essas fontes paralelas de costume, elas não soltam 12 volts. Se você que é técnico, pega uma fonte de Xbox One, tá, paralela, ligue ela sem o console e meça quantos volts sai ali. Sai de 14 para cima. A alimentação do console ela tem que ser exata, é 12 volts, no máximo aí 12.20 que a fonte solta, tá? E tem que tomar esse cuidado aí para não colocar uma fonte paralela e danificar o game. Nesse aparelho aqui do cliente amigo Thiago, nós tivemos aí um problema. Primeiro problema detectado foram 4 FETs, os 2 de alta e os 2 de baixa do VRM da fonte de 12 volts, no qual entre source e drain dele, né, entre o source e o drain do FET havia fuga. Quando você media ele fechado, ele não pode ter essa fuga fechado. Quando você fecha o FET no teste, ele tem que permanecer fechado. Ele estava tendo essa fuga. Os de alta tinha essa fuga bem pouca. E aí no caso teve que ser trocado os 4 FETs. Trocado os FETs, eu notei que apenas a fase 1 e a fase 2 tinha comando do PWM. A fase 2 e 3 não tinha. Foi substituído também o PWM. O console, aí a partir daí o console começou a ter acionamento da GPU. Porém, a fonte de 5 volts, 5P0, né, a nomenclatura dela, não tinha tensão de 5 volts. Foi consertada a fonte de 5 volts, porém a gente não tinha a fonte do bloco C e D de memória. Foi reparada essa fonte, mesmo assim o console não ligava. Verificando então a impedância entre CPU e GPU alterna, né, no caso a impedância do chip em relação ao Terra estava muito baixo do que costuma ser num processador sadio. Então a conclusão é que a GPU tinha curto. E por último, né, foram levantadas as fases do console, as fases da CPU do console, e também não tínhamos aí uma resistência que nos mostrasse uma GPU sadia. Foi injetada tensão sem a fase dentro da GPU, na tensão que ela trabalha 0.9, e a outra fase trabalha com 1.2. Nenhum capacitor aqueceu, não conseguimos detectar nenhum capacitor superaquecendo, digo capacitor eletrolítico, né? É capacitor de cerâmica, né? Os eletrolíticos estavam alterados também, alguns também foram trocados. E por fim a CPU tinha problemas, a APU, né? Nesse caso não teve o que fazer com o console está sendo devolvido ao nosso cliente. E eu faço o vídeo de todos os reparos que vêm de fora, porque isso serve para mostrar também que não é todo aparelho que se obtém sucesso. Por isso é importante sempre usar acessórios originais. É sempre importante quando você mande para alguém consertar, mande para alguém de confiança. Não foi o caso desse videogame, esse videogame nunca foi mexido. O videogame tá lindo, super bem cuidado. O dono dele tomava um cuidado absurdo com o console. Mas quando você manda o aparelho para alguém, toma cuidado para quem você manda, porque eu também recebo muito equipamento aqui que o equipamento tá bem mexido. Não era o caso desse, torna a repetir. E por isso sempre vai ter live do unboxing do aparelho. E sempre que eu fizer a live do unboxing, eu também vou fazer esse documentário do conserto que vai ser postado para o cliente ver. Caso tenha sucesso no reparo, caso não tenha sucesso no reparo. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para acompanhar aí as atualizações do canal Andretech, e não se esqueça de também ativar as notificações ali em cima, porque o YouTube agora com algumas diretrizes novas não notifica muitos dos usuários, então não se esqueça de ativar as notificações. Em breve teremos aí novas lives e também reparos de alguns equipamentos que estão aqui que eu recebi, que estão já com, digamos que com vídeos gravados, né? Já está em andamento. Beleza? Forte abraço a todos e feliz ano novo a quem eu não desejei. E muito obrigado por estarem compartilhando o conteúdo do canal Andretech e enviando
o equipamento aqui para reparo, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Tamo junto.